Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Boa noite, a paz, igreja. Hoje eu queria compartilhar uma passagem aqui com vocês, que está lá em João 14, do 1 ao 3. Essa mensagem, o próprio Jesus, falou para os seus discípulos, pedindo, que eles confiassem nele e não se preocupassem com as adversidades da vida. E lá em João 14:1 vem dizer assim: Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Essa expressão significa que, para mim e também para aqueles discípulos, que não devem se deixar abalar pelas incertezas do nosso coração. E ali no segundo versículo também Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e se fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. Jesus prometeu que ia preparar um lugar no céu, como morada eterna para os seus discípulos, assim ele também preparará para nós. E no próximo versículo, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus afirma que o caminho para a salvação e a verdade é a fonte da vida eterna. O que Jesus quis dizer com essa mensagem? E o que eu quero falar para vocês? Os discípulos deviam confiar, pois ele já venceu. E o Senhor, ele compartilhou, assim como ele compartilha na palavra, que o único caminho e a única salvação é Ele, que é a salvação eterna. Então, irmãos, eu tenho trazer essa passagem para vocês confiarem no Senhor, mesmo com as dificuldades, mesmo com problemas, mesmo com doença, mesmo que está por vir, o Senhor está nos preparando. Essa passagem, ela remete também à vinda do Senhor para nós. E está próximo. Então, que nós permanecemos vigilantes. Eu digo assim, não somente estarmos na igreja, mas aonde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, nós possamos determinar e se posicionar, orar, jejuar, se preparar, porque o que está por vir não vai nos atingir se nós estivermos na obediência da palavra. Então, essa palavra é isso, me remeteu a isso, a gente estar preparados, estarmos diante de uma palavra, debaixo da palavra, da obediência, e crer no Senhor e acreditar que Ele vai nos livrar, vai nos suprir, vai dar aquilo que necessitamos na hora da nossa adversidade. Tá bom, irmãos? Era isso, é a palavra que eu vim trazer hoje para vocês, que o Senhor colocou no meu coração. Quem puder se colocar de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, invocando o Seu santo nome, Pai. Que o Senhor se faça presente aqui neste ambiente, Senhor, seja bem-vindo aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, possa pairar sobre este lugar, Pai. Toma
o coração e a mente desses meus irmãos, Pai. E eu já te agradeço, Pai, por mais uma vez estar aqui em cima, falando do teu nome, falando da tua palavra, daquilo que o Senhor coloca ao meu coração. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida, pela saúde, obrigado pelas vidas que estão aqui, a saúde de cada um aqui, Senhor, que o Senhor possa restaurar, Pai, e cair por terra todo impedimento, Senhor, toda enfermidade, Jesus, que possa estar cercando, Senhor, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, seja neutralizado no mundo espiritual, Pai, que as portas do céu sejam derramadas de bênçãos aqui neste lugar, Pai, em cada um que está aqui neste lugar, Pai, preencha aquilo que cada um veio buscar hoje aqui neste lugar, Senhor, que o Senhor venha fazer morada, Pai, no coração e na mente, Paizinho. Obrigado, Pai, pela minha vida, pela minha saúde, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos meus pastores, pela vida de cada um aqui, dos meus filhos, dos meus pais. Senhor, eu louvo e agradeço pela tua presença, Pai, porque a honra e a glória seja dada somente para ti, Senhor, que é santo, 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 santo és tu, Senhor. Obrigada, meu Deus, mais uma vez. Amém. Senhor Deus, nós colocamos a vida, Deus, do pastor Valdir, teu servo, teu filho. Colocamos ele diante do Senhor, te agradecendo, Deus, que o Senhor deu o livramento de morte para ele. Que, ó Deus, que cada palavra, cada ensinamento aqui, Pai, seja inspirado pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, para trazer, ó Deus, para a tua igreja edificação, mudança, Deus, de mente para cada um de nós, através da tua palavra. Que o Senhor esteja o sustentando aqui, Pai, fortalecendo, para que ele consiga transmitir, Pai, aquilo que o Senhor já falou ao coração dele, que ele consiga, Deus, na força do Senhor, ó Deus, na unção do Senhor, pregar a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Altíssimo, né? Obrigado, filho. Vou ficar sentado que no momento eu não posso ficar muito tempo em pé, mas na verdade eu quero compartilhar algumas coisas com a igreja. Já ouvindo a Thaís, que disse um texto muito lindo, tem muito a ver com a palavra nesta noite. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho, pastor, da minha nora Karine, pastora, que estão atentos a ouvir a voz de Deus, do Espírito, falar à igreja. E o tema deste ano não é para esse mês, nem para hoje, deste ano. É aquilo que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. O que diz? Renovar, né, a vossa mente. Mas antes da introdução, eu queria... E o pastor Rodrigo falou em 2020. O que teve em 2020 mesmo? Pandemia, né? Bem no começo da pandemia, um pouquinho antes, eu sei como psicólogo, como neurocientista que eu sou, e antropólogo e aprendendo, né? Eu estava quase que vivenciando um dilema muito grande na minha mente. Muito grande. Porque uma palavra nova que a gente ouvia no Jornal Nacional, e eu recebia, eu faço parte, a igreja faz parte do Conselho de Pastores de Foz do Iguaçu, onde o prefeito Chico, na época, mandava uma ordem aos pastores, e o pastor-presidente passava para os pastores. Qual é a palavra nova que nós aprendemos na pandemia? Tinha que fechar tudo? Como? Lockdown, lockdown. E a gente estava lá em cima, né? E a gente, como pastor, com compromissos responsáveis, né? A mim, meus filhos, a igreja, Senhor, como é que vamos fazer? Eu tenho muito prazer em fazer minha devocional todos os dias, todas as manhãs. Eu faço ali uma piscina que me deram, faço ali. E tem muito bem-te-vi, tem muito pardal, tem muito pássaros que chegam lá, cantarolar, né? Então eu levanto cedo, nessa manhã, praticamente ali 2, 3 meses da pandemia, aquela palavra nova e um pouco mais, e ali, fechando a igreja lá, os compromissos. Naquela época não havia Pix. Como é que a gente vai fazer? Falando com Deus e orando ao Senhor.
eu sei o que a ansiedade faz na mente humana. Eu sei como psicólogo. Eu sei o que o medo faz num ser humano. E às vezes o medo é bom para certos eventos, mas não de uma maneira assim aforada, né? E eu começando a me controlar, fazendo minha devocional ali toda manhã e orando a Deus, situação em igreja fechada, os membros, a igreja, os compromissos que a igreja tinha, né? Como é que vão fazer? E agora, eu me lembro perfeitamente como fosse uma manhã de domingo. Senhor, era umas 6h15 da manhã, um pouco mais, um pouco menos, ia me dirigindo, já era dia, me dirigindo para ao lado da piscina com a Bíblia, né? E de repente, eu sou um pastor, um psicólogo muito racional. Eu respeito as pessoas que abrem a Bíblia, fala a Deus, respeito. Acredito na crença dela, né? Respeito. Aí nessa manhã, sabe o que foi que aconteceu comigo? Eu fui abrir a porta, eu estava de chinelos havaiana, uma bermuda, um pardal, gente. Um pardal, não sei de onde que veio, bateu uma porta em algum lugar, eu abri a porta, o pardal bateu assim e caiu no meu pé direito, eu de sandália, puxei o pé, e o pardal em cima do meu pé ali, com sandálias havaianas, e o pardal olhou para mim assim, ó, e fez assim, quase assim, ó. Morreu em cima do meu pezinho. Eu sou racional. Falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? É o Senhor que quer falar comigo? Gente, pasme, acredite se quiser, mas quando isso aconteceu, eu estava com essa Bíblia aqui, inclusive, ó, abri lá, assim no dedo. Deus, o Senhor quer falar comigo? Coloquei o dedo lá. Se eu fiz isso, eu acredito que foi no máximo 2 vezes. A segunda vez eu fiz isso. Mateus 10:29, fala Deus. Caiu assim. Não se vende 2 pardais, 2 passarinhos, por uma moedinha, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Deus, o Senhor quer falar comigo? Li novamente, o pardal cai na terra, morto, em cima do meu pé, calçado havaiano. Eu levei um susto e, Senhor, o Senhor quer falar comigo mesmo? Aí eu ouvi uma voz, gente. Paz, me acredite se quiserem. Sabe que essa voz falou comigo? Tem marcado na Bíblia lá em casa. Filho, você somente ficará com ansiedade e o medo do amanhã se você se esquecer o que fiz por ti e contigo no passado, meu Senhor. Essa foi uma experiência assim, não sei descrever. Se fosse Freud, eu diria assim, um deslocamento de energia. Eu fiquei abismado, daí eu plantei bananeira, gente. Plantei, obrigado, Deus, obrigado, não sei como vão fazer. E de repente, o que é que surge, pastora Karine? Logo em seguida, no lockdown, os movimentos. A venda lá. E agora? E a mulher, se sabe na história, a pastora Karine, o pastor Rodrigo falam, estava vendendo sem nos comunicar primeiramente, e o Rodrigo, pai, o que a gente vai fazer? Já tinha visto ali o local, pai, vamos mudar para lá. Só tinha essa parte aqui, e milagrosamente foi guardado lá 50 mil reais. 70 mil reais. E para mexer uns 50 mil vai dar. Quem disse que vai dar? E foi quase R$1 milhão. O pastor Rodrigo, pastora Karine, eu sou tesoureiro da igreja, mas tem tudo anotado na contabilidade. Uma das situações que eu já tinha passado por isso e precisavam pagar. E eu orando, eles orando, pedindo oração para a igreja e não permitindo que a mente vivesse ansiedade. Pai, tu sabes todas as coisas, Pai. Pai, carecemos do teu amparo. Nos ajude, Pai, nos ajude. E uma das situações, eu vou falar um exemplo, tá? Eu sei que precisavam pagar equivalente, um exemplo, não sei bem corretamente, não lembro bem. Tipo 5 mil reais na época. Eu só tinha 20 reais. E Deus fala para uma pessoa que pega um pacotinho, vai para uma outra pessoa da igreja, eu sei quem é,
eticamente eu não vou falar, pega esse pacote, traz para a pastora Karine e leva lá no banco. E quanto que tinha no pacote? Se a promissória era R$5.000 no compromisso no banco, um exemplo, tá? Eu não me lembro bem. Tinha 20. Quanto foi que Deus colocou no coração de uma mulher que não era da igreja para levar para outra mulher? Quanto foi? 4.000? E? 980 reais. Mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia, tá? Mas uma ideia. Foi aproximadamente isso, que Deus entrou com provisão, e Deus deu graça, e depois fomos indo, e depois, por último, terminou aqui, e por último, a pastora Karine vai dar uma notícia excelente para vocês, excelente para todos nós, já foi comunicado como tesoureiro da igreja, e a honra e a glória do Altíssimo, gente. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram uma conspiração para vocês, para a gente, entender o seguinte. Fala para quem está ao teu lado. Ei, o que você está fazendo na tua vida? Por que você vive ansioso? Por que você ficou preocupado essa semana? Não, gente, calma. Calma. Deus trouxe você aqui, a nós aqui. Deus deu a palavra, a revelação, pastor Rodrigo, que hoje Ele quer começar a renovar a tua mente. Como o pastor Rodrigo disse, o AVC foi 29 de abril de 2023. A documentação está lá. AVC para alguns são derrame, né? Existem 3 tipos de AVC. Aí quando o pastor Rodrigo me falou, depois de 29 de abril de 2023, a semana passada ele não ficou bem, está bem hoje, glórias a Deus. Aí eu tive a oportunidade, há muito tempo que eu estava procurando isso aqui. Me ajuda aqui, tira para mim isso aqui. Aí eu quero fazer uma pergunta para o pastor, enquanto o pastor Rodrigo tira ali. Deixa aqui isso. Pode deixar aqui. Aí. Eu quero fazer uma pergunta para a Cleide. Cleide, você trabalha onde, Cleide? Em casa. Você, Demar? Onde? Na contabilidade. Reinaldo, você trabalha onde? Casa Turbina. E você, esposa? Home office, né? Que bom. Pastora Karine, você trabalha onde? Na igreja. Pastor Rodrigo, você trabalha onde? Paraguai. Vocês ouviram aí? Aí eu pergunto para vocês. Se amanhã, segunda-feira, um homem fosse das 8 da manhã até 5 da tarde, levar um carrinho de pedreiro cheio de pedra até lá, República Argentina, e voltar das 8 da manhã até 5 da tarde. E uma pessoa ficasse lendo aqui, estudando aqui, das 8 da manhã até meio-dia. Eu pergunto para vocês, quem que trabalharia mais, esforçaria mais? Vou repetir, um homem, pedreiro, carregando pedrinhas num carrinho de pedreiro, daqui da igreja até a República Argentina e voltando, das 8 da manhã às 5 da tarde. E uma pessoa estudando aqui, lendo livros, das 8 da manhã a meio-dia. Quem que trabalharia mais, forçaria mais?
Hã? Quem? É a pessoa que ficaria lendo, estudando, né? Então, gente, quando o pastor Rodrigo me falou, eu fui ali um lugar que eu descobri, eu mandava em São Paulo. Sabe que isso aqui, ó? Alguém tem ideia que isso aqui ou não? É um cérebro, tá? E qual que é a parte da frente e a parte de trás? A parte da frente é isso aqui, ó. Todos nós temos essa parte da frente aqui, chamada é o lobo temporal, cognitivo nosso, essa parte aqui. Todos nós estão me vendo? Só que vocês não me veem com os olhos, sabiam? Vocês estão vendo, vocês recebem flash de luzes, nós vemos com essa parte traseira aqui, é o lobo occipital. Aqui tem lobo parietal e tudo mais. Não vou falar tecnicamente. Mas isso aqui somos nós. Está assim esmiuçado porque nós temos uma caixa craniana e nessa caixa craniana nós temos isso aqui, ó. Isso aqui pesa no máximo 1,2 kg, no máximo 1,3 kg. Todos nós. Lá na faculdade de medicina a gente mexia com o cérebro idoso de criança e de mulher. Isso aqui, ó. E estão conseguindo enxergar essas coisinhas vermelhas que tem aqui em cima, não? Tá? Isso aqui são as nossas veias. E essa parte aqui, ó, encaixada aqui, aconteceu comigo foi o AVC. O que é AVC? Acidente vascular cerebral que deu no cerebelo. Vocês vieram para cá caminhando, não vieram? Então, o cerebelo que capacita você a caminhar, desde criança aprendendo, tomar aquela noção de caminhada e correr tudo mais. E foi aqui embaixo que deu o AVC, acidente vascular cerebral. E essas veinhas que nós temos, se uma única veinha ficar entupida, é mais fino do que um fio de cabelo, mais fino que fio de cabelo. Ficar entupida dá acidente vascular cerebral ou AVC isquêmico, dá sequelas terríveis. O meu irmão, abaixo de mim, 4 anos, sofreu um AVC, e ele, bem mais fraco do que o meu, e ele está com sequela até hoje. A Karen está atendendo uma jovem senhora da Jocum, que ficou com AVC bem fraquinho, só que ela ficou 75 dias internada. Ela não consegue ter segurança no seu corpo. Está melhorando. Inclusive, orem por ela, a Ana da Jocum. Tá? Então, se essa veinha ela estoura, é AVC ou derrame hemorrágico, é mais grave ainda. Ambos são difíceis, são gravíssimos, mas esse é mais sensível, mais grave ainda, porque tem que fazer aqui uma cirurgia e sugar esse sangue. Então aqui, ó, já viram aquela pessoa com derrame que está com a perna, o lado esquerdo sem movimentar? Se não me falha a memória, é a mãe do Gaita aqui da igreja, que era da igreja. A parte esquerda é porque nossa caixa craniana temos 2 hemisférios, um cérebro que tem 2 hemisférios. O lado direito é mais emocional, ele comanda todo o lado esquerdo nosso. O lado esquerdo nosso, o hemisfério esquerdo, comanda o nosso lado direito, é o mais racional. Eu atendo paciente lá na ONG, jovem que passou a infância, passou a adolescência, passou indo para a faculdade, foi um trauma tão difícil que eu chego assim a perguntar para ele. Todas as coisas são técnicas que a gente precisa saber aonde que mais ou menos ocorreu o problema lá. Escuta, jovem, ele é o pai, jovem já, 28 anos. Quanto é 5 vezes 2? Ah, doutor, 5 vezes 2, 5 vezes 2, 5 vezes 2, 5 vezes 2... Pai, me empresta teu celular. Ele pega a maquininha no celular. Ah, doutor, 5 vezes 2 é 10. Ah, muito bem. Então, eu já percebi que foi um trauma, afetou muito a região do hemisfério esquerdo dele. Isso a gente vai aprendendo. E conversa mais há uns 40 minutos. O jovem, quanto que é 2 vezes 5? Eu inverti. Perguntei 5 vezes 2, 2 vezes 5.
Ah, doutor, 2 vezes 5, 2 vezes 5, 2 vezes 5, 2 vezes 5. Doutor, 2 vezes... Pai, me empresta seu celular aí, para calcular o 2 vezes... Bom, aí estou percebendo que ele tem uma certa habilidade no manuseio dos dedos, mãos e também na máquina de somar. Só invertir. Aí a gente vai procurar descobrir os traumas, tá? Então, gente, obrigado, filho. Obrigado. Se você está aqui hoje, Deus usa o pastor Rodrigo para esse tema este ano, que é pouco, tá? Que é pouco. Isso é apenas uma introdução, daqui a pouco a gente vai entrar na mensagem. Então, eu estou falando hoje sobre neurociência e espiritualidade. E aqui dentro, aqui do nosso cérebro, nós temos regiões chamado núcleo accumbens, chamado sistema límbico, sistema do hipotálamo. Isso são fantásticos quando você entende que a palavra de Deus é fenomenal, é maravilhosa. Não foi à toa que Deus fala para Paulo falar para os Romanos: olha, renovem suas mentes, sua maneira de pensar. E a mentalidade está tudo isso aqui. E aqui, gente, pastor, pega para mim ali na sacola. Pega na sacola os livros ali. Olha que tem aqui no nosso cérebro. Precisa ter uma noção, tá? Eu creio que Deus trouxe você aqui, para a gente aprender a sermos renovados na nossa maneira de pensar. Olha só, o que tem aqui? Esse aqui, ó. Isso aqui não é o pastor Valdir que está falando, é ciência. Aqui é uma ferramenta de trabalho meu. Temos 100 bilhões de neurônios. Todos nós temos neurônios também no nosso estômago. 100 bilhões. Aqui, 1,20 kg, 1,5 kg, temos aqui 100 bilhões de neurônios. E tem outra coisa. Aqui, filho. Psiquiatras falam, essa aqui é uma psiquiatra muito conhecida, mentes ansiosas. Eu quero falar hoje sobre a nossa mente ansiosa, tá? Ou preocupação, e está na Bíblia isso, tá? Isso aqui é ciência. Medo e ansiedade além dos limites, está aqui. E outra coisa muito importante, ó, este ano de 2023, o mundo inteiro, e Brasil está passando por isso. Brasil é o número 1, a geração ansiosa. A geração ansiosa. Outro dia atendi um casal, esse casal falou assim: você pode almoçar conosco? Vamos? Aí sentei na mesa, eu, o empresário, a esposa. Peguei meu celular, coloquei no bolso, a esposa com o celular, e ele sem celular, colocado no bolso, e tinha 3 casais. À minha esquerda tinha um casal com 3 filhos adolescentes, ali atrás tinha um casal com 2 filhos pequenos, e ali tinha um casal só novos, né? O noivado, namorando, não sei. Mas eu falei assim: Senhor, olha para a tua esquerda, depois olha para trás, olha à minha direita. Pasmem, um restaurante bom, de refino, as pessoas não estavam saboreando aquela comida gostosa, comiam assim e faziam assim, ó. Está fazendo o quê? No celular. Não estavam conversando entre eles. Não estavam saboreando aquela comida gostosa. Estavam no celular ali. E é por isso que o Brasil foi denominado a geração ansiosa. É lógico que nossos filhos pequeninos jamais irão se desfazer tanto da internet quanto celular. Mas a gente tem que saber educar a eles. E agora, uma coisa muito importante, não é o Valdir que está falando, nem a Bíblia, é a ciência. Como Deus pode mudar tua mente. Deus pode mudar a sua mente. Mas como é que vai acontecer? Por exemplo, quando eu olho para vocês aqui, não sei muito da vida de vocês, mas tenho certeza que tem pessoas aqui que quando casou, o que a gente leva para o casamento? De novo, levamos o quê? Levamos o quê? Nossos móveis. Mas levamos nossos traumas, nossos complexos, nossos medos, nossas ansiedades.
E por que acontecem as brigas? Por exemplo, vou citar o nome de uma pessoa que vocês conhecem, é muito comum no Brasil, até no mundo. Tem uma cantora que está indo para o 17º casamento. Quem é ela? Gretchen, gente. 17º casamento. Aí você vai ver o histórico da criação dela. Como é que ela foi criada, educada? Os pais. Você vai ver que alguma coisa está ali inferindo na existência dela. Tem um cantor muito famoso que está indo para o 8º casamento. Quem é? Fábio Júnior. Será que as 8 mulheres tiveram um problema com ele? Será que os 17 homens tiveram um problema com essa mulher? Não, gente. São os dilemas, são os traumas, são os complexos. Quer ver uma coisa? Aonde que a Cleide trabalha? É em casa. Aonde que o Edemar trabalha? Gente, o nosso cérebro não vê assim, não vê assim. Esse aqui é o Edemar, ele está trabalhando na contabilidade. Não. Ou esse aqui é o cérebro da Cleide, está trabalhando em casa. Não, gente. Sabe o que o cérebro nosso lê? Esforço. Tanto na contabilidade, quanto dentro de casa, quanto uma pessoa lendo aqui, ou a pessoa levando carrinho de pedra lá para a República Argentina. É ler esforço. É no nosso esforço que temos que aprender a ficar focados. Quer ver um exemplo? Quem veio de caminhão, de ônibus para cá, de carro para cá? Quem veio dirigindo? Olha, a maioria. Sabe o que vocês fizeram inconscientemente? Vieram certamente prestando atenção no semáforo, nos transeuntes, conversando com alguém à direita, pensando em alguma coisa, em cantar mensagem, trocando de marcha, se o carro foi automático. Então nós desenvolvemos, desde quando nós nascemos já, e criamos o quê? A nossa infância, a nossa adolescência, e até hoje, criamos, naquilo que nós ouvimos, crenças, que mais? Formulamos atitudes. Isso está arraigado dia a dia. Até quando nós acordamos hoje. Muitos de nós acordamos, vai fazer o quê? Vai escovar o dente automaticamente, ou então vai tomar banho, vai trocar de roupa. É automaticamente. E vai vivenciar o quê? Aquilo que teve um sonho, porque todos nós sonhamos. Todos nós. Isso é a ciência que diz. E aí, de repente, durante o dia, está fazendo coisa. Por que eu estou fazendo isso? Nós, inconscientemente, recebemos, nessa estrutura, pensamentos automáticos, possa ser que venha até da nossa infância, da nossa adolescência, uma palavra que nosso pai, nossa mãe falou para nós, ou possa ser até que venha o quê? Além de pensamentos automáticos, pensamentos intrusivos. Veio assim na tua mentalidade e você está vivendo aquilo. E por que você está vivendo aquilo? Gente, o que a ciência vai dizer hoje? A ciência vai dizer hoje que quando nós éramos pequeninos, de 4 meses dentro da barriguinha da nossa mãe, nós já tínhamos uma memória afetiva. Um cérebro menor do que a metade da nossa unha. Já tínhamos. Isso é a ciência que diz. E a maneira como a nossa mamãe viveu, e a maneira como nós fomos fecundados, desejados ou não, traz dilemas até o de hoje. Se você foi um filho, uma filha rejeitado, se você nasceu de parto normal ou cesárea, se você mamou na mama ou não, tudo isso traz consequências até o dia de hoje. E como é que você vai fazer para solucionar tudo isso? É aqui, gente. É aqui, é a palavra de Deus. Que Deus trouxe você aqui, a nós nessa noite, e usa o pastor Rodrigo para dizer o seguinte: esse ano é o ano da renovação da nossa mente. É possível que haja entre nós aqui pessoas, eu chamo isso, que estão dentro da igreja e vivem a síndrome da música do Zeca Pagodinho. Qual é a música do Zeca Pagodinho? Deixe a vida me levar.
casou, descasou, ficou viúva, não sei, não deu certo. Eu vou na igreja para bater o ponto. Não, gente. É possível que tenha gente aqui hoje à noite que estão vivendo a música, a síndrome da música da Gabriela. Qual é a música da Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Não tem jeito mais para o meu marido, não tem jeito mais para minha esposa, não tem jeito mais para os meus filhos. Não, para, gente. Ou tem pessoas que estão vivendo a síndrome da música de Raul Seixas. Qual é a música de Raul Seixas? Uma delas muito conhecida. Eu vou ficar aqui no meu apartamento, com a boca escancarada, cheia de dente, aguardando a morte chegar. São os dilemas, são os traumas. É possível que tenhamos aqui nesta noite pessoas que vivem dilema de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que vivenciam o TEA. O que é o TEA? Transtorno do espectro autista. Eu cuido de crianças lá na ONG. TDAH. Tem um nome bonito, né? O que é? Transtorno de atenção e déficit de hiperatividade. Borderline. Síndrome do pânico, do medo, agorafobia e um montão de coisas. Então Deus trouxe você aqui, nós, nessa noite, nesta igreja, usa o pastor Rodrigo para dizer que este ano é o ano de termos a nossa mentalidade renovada, gente. Isso é uma preocupação dos cientistas, isso era já uma preocupação de Aristóteles, 400 anos antes de Jesus. Ele já dizia, mente sã, corpo são. E tudo que a psicologia, a neurociência vai falar, gente, acredite, pasme, a Bíblia já dizia. Provérbios 23, 7, o que diz lá? Você é? Provérbios 23, 7. Aquilo que você pensa. Uma situação de uma igreja pequena. Lá, Paulo estava preso. Paulo escreve aos Éfesos. Tinha pouquinhas pessoas. Oravam e oravam, mas tinham problemas seríssimos. E oravam. Estavam lá resmungando e Paulo escreve, Efésios 3:20. Acreditem que Deus é poderoso para realizar muito mais além daquilo que vocês pedem ou pensam e imaginam. Por quê? Porque Deus mora em você. Fala sempre para quem tem do outro lado, você acredita nisso? Que Deus mora em você? E pergunta assim, o que está fazendo com a morada dele? Pergunta, o que está fazendo com a morada dele? É isso que precisamos entender, gente. Precisamos compreender. Isso aqui, a nossa mentalidade que nós temos, que Deus nos deu, que Deus nos proporcionou. Isso é tão sério que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Paulo estava preso, capítulo 4, versículo 8. Afinal, tudo que é puro, tudo que tem boa fama, se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Gente, o que é que você tem pensado? Muitas madrugadas fiquei acordado que estava atendendo a pessoa lá na ONG, coloquei meu telefone à disposição, de 3 horas da manhã, doutor, vou me suicidar. O que foi? Vou me suicidar. Não aguento mais. Ela com câncer, filho preso, o marido abandonou. Aí você vai com paciência, ouvir, orando ao Espírito Santo, e depois ministrando a palavra de Deus, para o louvor da glória do Senhor. A pessoa ficou curada do câncer e reviu os filhos lá, que saiu da prisão aqui fora de Iguaçu, atendendo empresária lá na ONG, que foi conhecer, lá atendendo, doutor, 11 anos, eu saio cedo de casa, 6 da manhã, meu filho está dormindo, o único filho chegou 10 da noite, sou empresária, meu filho está dormindo, mas depois de 11 anos, só consegui ter a atenção dele com os iPhone, presentes caros que eu dou, eu não tenho uma relação afetiva. Aí ouvimos essa pessoa, e ela falando cada palavrão,
é óbvio que a gente não se revela, só pede ao Espírito Santo de ir. Aí perguntei, mas senhora, o que você tem contra os evangélicos, uma igreja cristã? Aí falou outro palavrão, um palavrão absurdo. Por quê, doutor? Não, porque sou pastor. O quê? Você é pastor? Sim, estou falando para você que sou pastor e creio na ciência, mas na palavra de Deus é viva. Aí fui indo, ia lá, uma vez por semana, e agora faça oração, pastor. Pedi oração, abril do ano passado, estava melhor. Doutor, eu estou morando agora em São Paulo, no interior, e quero dizer para o senhor, muito obrigado. Eu vou me batizar na Lagoinhas que tem aqui em São José Rio Preto. Fui batizado. A glória do Senhor. Eu falei, amém. Continue firme. Leia a palavra. Vai lá. E você, teu filho, pastor. Sabia que era pastor? Nossa relação mudou da água para o vinho. Está vendo? Está vendo? É a sua maneira de pensar, as suas crenças, as suas atitudes e a maneira de conviver na palavra de Deus. Então, gente, a igreja faz isso, ainda mais quando é sensível à voz do Espírito Santo. E Deus trouxe você aqui para você entender que Deus quer renovar a tua mente. Mas primeiro entenda uma coisa. O que foi que aconteceu agora em setembro, outubro, nos Estados Unidos, que foi televisionado ao mundo inteiro, que mandaram sair 1 milhão de habitantes de uma cidade lá, que era uma cidade litorânea, e deram até um nome àquele fenômeno. Alguém está lembrado? Outubro do ano passado. O mundo inteiro televisionou. O governo dizendo, saiam daí, que nasceu lá no meio do oceano e está vindo. Escala 7. Furacão. Lembra o nome dele? Milton. Lembram? Furacão. Escala 7. E quando chegar aí, vai destruir tudo. Saíram 1 milhão de habitantes da Califórnia. Saíram de lá. Mas quando chegou na praia, foi para a escala 3. Mas trouxe destroços. Morreram gente. Sabe que a física fala de um furacão associado com a psicologia. A psicologia vai dizer que o furacão é muito forte, é poderoso. Uma vez acionado, traz coisas horríveis de mudança. A psicologia pega essa ideia e diz, olha, quando você pensa e aplica o pensamento na tua existência, é tão forte que isso traz mudanças radicais. A psicologia vai dizer que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações comportamento um destino. Tudo por quê? Por causa da maneira como você pensa. E a nossa mentalidade, é tudo isso aqui, a maneira como você age no teu dia a dia, do pensar, aquelas crenças que te falaram. É possível que tenhamos gente aqui desde criança que ouviram do pai e da mãe, você vai ver quando casar, não vai dar em nada. Você vai ver quando, para o homem, você não consegue nada. Eu fui uma criança assim, meu pai batia assim, você é burro, meu pai. Mas eu nunca aceitei aquilo. Tanto é que me esforcei, eu não era cristão ainda, mas não posso aceitar isso, não posso. Pai, ele era alcoólatra. Aí estudava matemática. Eu tenho até hoje medalha número 1 de matemática. Depois eu fui para São Paulo, como estudando teologia, conheci a Tânia, aí gostava muito de teatro. Número 1, até quase fui amigo do Tony Ramos. São coisas que vão acontecendo na nossa vida, mas a maneira como você pensa, e justamente com a palavra de Deus, grandes coisas vão acontecer na tua existência. Grandes coisas vão acontecer para você este ano. Grandes coisas, grandes. Por exemplo, se você ler no livro de Josué capítulo 1, o que você vai ler lá? Deus fala 3 vezes para Josué, ei, Josué, se anima, rapaz. Ei, Josué, tenha coragem. Vamos, Josué, se esforça. Só que Josué
está agora, o amigo dele, que era o líder, Moisés, faleceu, com 120 anos, e Josué, é uma pesquisa que eu fiz, exegética, pesquisa histórica, pesquisa psicológica. Josué estava a um passo de uma depressão, um passo. Ele não queria mais saber de nada. Embora Deus tinha dito para Moisés, Moisés tinha dito para você que vai ser o líder. Ele não queria. Por quê? O que foi que Josué presenciou quando o irmão de Moisés estava vivo? Quem era um dos irmãos de Moisés? Arão. O que foi que Arão fez que Josué presenciou? Moisés estava no monte, falando com Deus, e olha, Arão tinha uma incumbência. Mas o que Arão estava fazendo? O quê? Derretendo ouro e prata que o povo de Deus tinha ganho quando saíram lá do Egito. Para quê? Arão, você tem que fazer aqui um bezerro de ouro para a gente adorar. Josué tinha presenciado tudo isso. O que foi que Josué presenciou com a irmã de Moisés? Miriam, o que foi? Qual foi a disputa de Miriam? Josué presenciou, o que foi? Lembra disso? Deus vai falar. Não é só ele não. Isso. Olha só, Josué presenciou tudo aquilo. Josué presenciou nem uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, mais de 10 vezes. Povo que viram a mão de Deus, como Josué viu lá no Egito. Josué viu o agir de Deus no deserto, mas era um povo reclamão, ingrato. Moisés trouxe a gente para cá, melhor que a gente ficasse lá, ser escravo. Lá pelo menos tinha o quê? Pepino, melão. É melhor que a gente ficasse lá. Josué tinha presenciado isso. Mas Deus pega Josué e diz: Josué, medita na minha palavra. Procura praticar a tua palavra. Não indo nem para a direita nem para a esquerda. Você vai ver o que vou fazer para você. No hebraico tem uma palavra aí que diz assim, Tesseleá. Tesseleá significa: eu vou fazer prosperar você. E prosperar aqui não é ter ouro, prata, cheque especial altíssimo, Pix, não. É ausência de necessidade. E é isso que o povo evangélico não entende. É isso que o povo de Deus não entende. Isso Deus me falou por revelação. O que foi que Deus fez conosco, com o Valdir, o Cadica lá de Morretes, que ia matar o pai dele por se suicidar? Fez aquilo que está lá em Colossenses 1,13. Que Deus nos tirou da onde? Do império de Satanás das trevas, e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho. Para quê? Só para isso? Não. É aquilo que está lá em Apocalipse 1,6. O que está em Apocalipse 1,6? Que Deus, através de Jesus, nos fez o quê? Reis e sacerdotes. E você precisa entender isso. Fala para quem tem um lado. Você precisa entender isso de uma mente renovada. Fala para quem está do teu lado. Você precisa entender isso. Você tem que ter uma mente renovada para entender que você é rei ou rainha. Você é sacerdote do Altíssimo. Para você colocar na tua mente, na tua vida diária, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Entenderam a introdução? Estão vendo como isso é muito amplo? Então quero nesta noite, no nome de Jesus, compartilhar com você uma reflexão que tinha falado com o pastor Rodrigo, para você entender como é que se pode ter uma mente renovada, aplicada a partir de hoje. Quando não está aí, já leu. Vamos abrir lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Um texto muito lindo, que ali era o tataraneto de Davi. 2 Crônicas, capítulo 15. Nós estamos falando de mente renovada. Deus está falando com você nesta noite. Falou a semana retrasada que na tua mente renovada você precisa entender as oportunidades que são de Deus, mas o diabo também pode mandar uma oportunidade para você, se cair num laço.
Você só vai compreender as oportunidades de Deus se ter realmente uma mente renovada. Olha o que diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse. Deus está usando o pastor Rodrigo para ensinar a igreja, nós todos. Pastora Karine, pastor Valdir, para ensinar. E sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra e Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu todo Israel, Judá e Benjamim, e todos com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Vou parar por aqui, porque é muita coisa, já são 8 horas, gente. A gente vai falar isso aqui futuramente, mais coisas, mas quero falar alguns princípios aqui. Quem é o rei aqui? Quem é o rei? Asa. Quem é o pai de Asa? Abias. Quem é o pai de Abias? Roboão. Quem é o pai de Roboão? Salomão. Quem é o pai de Salomão? Davi. Então, Asa é o tataraneto de Davi. Agora, nesse contexto aqui, para vocês entenderem, Asa era rei já 10º ano. Tudo ia de mal a pior. Não estava entendendo razão, motivo qual. Quero que você faça uma análise da sua vida. Por que às vezes você vende almoço para poder jantar? Faça uma análise da sua vida. Como é que está a tua mentalidade hoje? Por que Deus está trazendo você aqui? Que Deus quer usar os pastores, os sacerdotes, para a tua vida prosperar. Entenda isso. 10 anos. E agora Asa está meio perdido. O pai dele era Abias. Fez confusão no reinado de Judá e Benjamim. Outra época eu vou falar para vocês quem são esses 2 estados, que houve uma ruptura lá do passado de Roboão, uma divisão, 2 estados para o sul e 10 para o norte, onde foi lá Israel, Samaria e tudo mais. Mas agora é Asa, 10º ano, ele é rei. Abias, seu pai, fez coisas ruins. Seu avô, Roboão, foi coisas terríveis. O bisavô, Salomão, mais ou menos, teve sabedoria. E o tataravô, Davi, não obstante pecar, mas a Bíblia vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele preferia estar na mão de Deus. Mas agora ele sabe de uma crença, sabe que é um Deus, tudo está confuso, está difícil. Mas por que estamos passando por isso? É por causa da mentalidade deles, gente. Nesse momento, Deus levanta Azarias, filho de Oded, e fala assim: manda um recado lá para o meu rei Asa. Deus está com vocês, está contigo, se vocês estiverem com Deus. Se vocês buscarem, Deus vai deixar ser achado. Mas se vocês abandonarem Deus, Deus não está nem aí com você. Deus está com o teu coração. Lembra que Davi dizia na sua experiência própria? Qual é o sacrifício que Deus mais te agrada?
coração quebrantado. Deus não afasta de ninguém. Aí, Asa se percebe disso, faz uma análise da vida dele, da situação do seu governo, da sua administração. Quero que você faça uma administração da sua casa. Quando falo para vocês, eu quero tomar como exemplo o pastor Rodrigo, a pastora Karine, que já ouviram aqui. Eles compraram um apartamento para financiar em 20 anos. Quanto? 35 anos. Pagaram em 10 anos? Quantos anos? Quanto? É primeiro. Primeiro financiaram em 30 anos. Quitaram em 6 anos. Pô, tá vendo? Ele se percebeu disso. A pastora Karine, você já viu um testemunho deles aqui, do carro. Hoje ela vai contar outro testemunho. A glória de Deus. Funciona isso, gente. Funciona. O pastor Rodrigo morava, quando pequeno, antes de namorar, conhecia a pastora Karine, era uma casa de 8x6. É uma outra história. A gente se reunia aqui, ó, uma garagem, se reunia aqui. Hoje temos crianças aqui em cima, tendo lá, e vamos crescer, gente. Vocês crescerão, mas se aplicarem o que diz a palavra de Deus, segundo a Crônicas 20:12. Ouça os profetas, ouça os pastores, ouça os sacerdotes, e vos prosperareis. Então, aqui nesse contexto, Asa ouve um homem de Deus. Ele para, se analisa. Opa, eu preciso renovar o altar. Pergunta para quem está lá, como é que está o teu altar? Você precisa renovar o altar. Renovar o altar. É que nós temos um princípio, gente. Você sabe o que é princípios? Se eu pegar isso, o quê? Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, já falei isso para vocês, unir vai dar H2O. É um princípio, é reversível, isso não muda, vai dar água até na lua, no deserto. Se você pegar o princípio da palavra de Deus, que o pastor Rodrigo, a pastora Karine tem ministrado, ensinado na tua vida, vai dar certo. Olha para a vida deles, olha para a igreja, olha para cada um de nós. É bondade, não porque somos perfeitos, não, é a bondade, a misericórdia, é o princípio da palavra. Aí Asa entende, ele vai o que? Renovar o altar. Em primeiro lugar, você vai ver em Gênesis, tinha um homem que tinha lutas, dificuldades, vencendo e erigia o quê? Levantava o quê? Um altar. Quem era? Abraão. Você vai ver depois, Jacó, vai ver depois Moisés. Para que servia o altar, pastor Rodrigo? Sacrifício. Gente, em primeiro lugar, como é que está o teu altar, você com Deus? Você tem que entender que o teu altar da oração, você com Deus, é uma estrada de duas mãos. Uma, você vai até Deus, mas espera Deus falar, espera Deus te dirigir. As pessoas hoje, tem por exemplo aqui uma livraria em Foz do Iguaçu, tem algumas, eu vou sempre num shopping, pegar meus livros lá que eu compro, chega lá, sabe, eu sou pastor, tudo mais, sou estudante. Esses dias agora, uma funcionária de 4 anos, isso assim, sabe, eu sou psicólogo, aí eu perguntei, não, vou na igreja, e como é que está a vida? Não, eu levantei, e hoje, escovei os dentes, fiz minha oração, leu a Bíblia? Não teve tempo com Deus? Não. Quanto tempo você passou nessa manhã no teu celular? Uns 40 minutos. Gente, 40 minutos no celular não fica 15 minutos ministrando a palavra. Meditando na palavra. Meditando na palavra. Então, o teu altar tem que ser aquele momento, você e Deus, Deus e você. Faça este ano de 2025. Faça isso. E chegue no dia 31 de dezembro de 2025, você vai ver o que mudou na sua vida. O pastor Rodrigo tem aprendido, ele vem aqui de madrugada. Eu vim aqui antes do AVC. Estou melhorando, vou tirar minha carta. Terça-feira, olhem por mim. Me ligaram que eu vou fazer a cirurgia daqui, que
potencializou a catarata, mas não vai ser nada, no nome de Jesus. Aí, eu quero vir aqui de madrugada, mas quando ele fala, mas sempre estou toda manhã, toda madrugada, 3 horas da madrugada, orando por todos nós. O pastor sabe, manda um recadinho para ele, vamos orar, vamos isso, aquilo. É oração, gente. É meu altar com Deus. Então, é uma mão que você vai até Deus, mas espera Deus falar. Deus quer te falar, Deus quer dirigir você, Deus quer te mostrar onde as oportunidades que Ele vai abrir para você, gente, este ano de 2025. Ele vai abrir as oportunidades. E foi isso que começou de reviver Asa, uma vida no altar, de renovo. Agora, o mais interessante, essa palavra renovo no hebraico é nitir. O que significa isso? Está lá em Isaías 11, versículo 1, que Deus ia fazer com que nascesse um nitir, um renovo, um ramo verde. E a Bíblia vai falar em Mateus quem é o renovo nosso. Jesus é o nosso renovo. E nós temos o Espírito Santo de Deus que nos orienta, acalenta, é muito sensível. Você precisa desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, uma mentalidade que agrade a Ele. Uma maneira de pensar que agrade a Ele, uma maneira de falar que honra a Ele. Primeiro momento teu neste ano de 2025 é você averiguar como é que está o teu altar. Ah, mas eu entro 7 horas no trabalho, não tem problema, coloca o celular para despertar às 5:30 da manhã, toma um banho na água fria, vai lá. Coloca isso, faça isso. Eu só vou adiantar uma coisa que futuramente eu vou falar também. Primeiro é renovar teu altar. Segunda coisa, que não é que eu vou falar agora, mas que não é a última, é você entender que no altar vai nascer em você o quê? Uma determinação. Determinação, gente. Você vai se determinar, vai chegar lá, Deus é contigo, você vai conseguir. Tem tantas histórias que eu ouvi, muitas experiências. Olha só aqui a determinação, a pastora Karine ficou ouvindo ali 50 mil, tinham 100 mil já na conta? Não tinha nada, gente, não tinha nada, mas ela tinha uma vida no altar. Era um desejo, o pastor Rodrigo sabe que a gente queria comprar isso aqui há muito tempo atrás, e a gente orou, mas Deus usa a pastora Karine, fica ali, há uma inquietação no coração dela, que fazer uma proposta, 50 mil, não tinha nada, gente, mas havia uma determinação, e Deus começa a fazer isso, uma vida no altar, a determinação. E agora vamos adiante. Ela lá representando a igreja e assina, e daqui a pouco ela vai contar para o louvor da glória dele. Mas uma coisa que eu vou adiantar, que está terminando já, que o horário é muito 8h15, sabe o que é, gente? Você tem que fazer, se você vai se dedicar a uma vida do altar, um estilo de vida. Você tem que ter um estilo de vida, gente. Eu aprendi isso no passado, sabe com quem? Com John Wesley. Eu me formei em teologia numa faculdade universitária metodista, que João Wesley dizia o seguinte: levantava às 3:30 da manhã, quando perdia o horário, mas geralmente era às 3, ia até às 10, 11 horas da manhã, orando e lendo a Bíblia. O dia que ele não fazia isso, era um dia perdido. Sabe o que ele entendeu da vida? Quando que ele tinha compromisso, só trabalhar, só trabalhava. Mas ele percebeu que quando ele orava, e no altar, falando com Deus, Deus trabalhava a seu favor. Deus resolvia para ele, Deus trazia as coisas. E uma coisa muito importante, gente, o Brasil está sendo nomeado como país da ansiedade. Mas há muitos de vocês, possivelmente, estão hoje estressados, a grana que está curta, o trabalho, vida de relacionamento conjugal, vida de família. E nós temos um hormônio muito bom aqui, chamado
cortisol. O cortisol é necessário, ele que vai administrar como é que está o açúcar no nosso sangue. Mas tudo isso, sabe, vai depender do que, gente? Da maneira como a gente pensa. Da maneira como você pensa. Isso é tão sério. Pastor Rodrigo, abra para nós Mateus 5, 28, se eu me falhar a memória. Eu quero orar com vocês. Eu não sei como você tem passado. Está cansado, está fatigado. Mas eu estava já há dias orando a Deus, e Deus falou assim: filho, unja a igreja. Passa para o pastor Rodrigo fazer isso. Mateus 5, 28. Olha a seriedade da maneira de pensar. Isso. Gente, tá vendo, homens? Se você olhar para uma tiazinha com pensamentos impuros, para Deus se materializa. Tá vendo, mulheres? Se olhar para o que é um varão aí, isso é sério, gente. Isso é sério. Deus quer que tenhamos uma vida no altar, vida de santidade, entendendo que é uma estrada de dois caminhos. Você vai até Deus, Deus vai até você. Deus vai gerar determinação. Isso é tão sério, tão forte, gente. Eu fico abismado com Deus. Sabe por quê? Agora eu ganhei uma bolsa de estudo ano passado. Estou fazendo doutorado na Universidade de Buenos Aires. Amanhã começa de novo as aulas, dia inteiro, até dia 31, via internet. Mas em julho tem que ficar um mês lá. Estou fazendo, sabe o que, gente? Pasmem! Acredite se quiser. Eu estou fazendo sobre a maconha. Me chamou a atenção, sabe por quê? A maconha. A maconha, quando a gente escuta, a minha esposa, eu estava lá no escritório, falando no celular com um professor assim assado. Valdir, então você vai fazer uma maconha? A coitadinha da minha esposa. Valdir, desliguei o telefone. Valdir, onde já se viu? Você, pastor, mais de 40 anos, está defendendo a maconha? O que é isso? Me chamou, mas... Eu falei, bem, dá licença, eu preciso fazer mais pesquisa. Deixa eu ficar sozinho aqui. Gente, existe a maconha, é um tipo de árvore, são três: a cannabis sativa, cannabis ruteralis e cannabis indica. E é possível, segundo arqueologia e antropologia, a Bíblia vai falar que Noé fez óleo naquela região a que começou a dar essa cannabis sativa, onde foi denominado maconha. A maconha ou a cannabis sativa solta dois tipos de óleo, um THC. O THC, ele é psicoativo, alucinógeno, mas também ela solta muito óleo chamado CB1 e CB2. Inclusive, o teu filho não usa? O óleo CB1 e CB2 é muito bom para pessoas que têm ansiedade, mal de Parkinson, Alzheimer, autismo, depressão. Não vai trazer a cura. Por exemplo, um caso de epilepsia que numa criança nos Estados Unidos dava quase 500 ataques por mês. Descobriram isso. Sabe quem descobriu na década de 60, 70? Um PhD, pós-doutorado em química, Rafael Michelon. Ele descobriu isso e começou a dar uma dosagem para essa criança de quase 500 ataques ao mês de epilepsia, apenas um por mês. Está muito na área de ciência. Eu estou fazendo o meu doutorado em cima da cannabis sativa. E sabe o que acontece, gente? O nosso corpo produz maconha. O nosso corpo produz a cannabis sativa. É um sistema endocannabinoide. O que é isso? É da planta dos pés, aqui na nosso cérebro, nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide. O que é isso? Essa única gotinha da árvore cannabis sativa, única gotinha, pequenininha, debaixo da língua, ela
tem ali um instrumento que entra numa célula que está lá abaixo dos pés, ou aqui no nosso cérebro, e ela abre, é a chave que abre e vai trazer a solução para aquela, a resposta para aquele problema. Inclusive a morfina. Tem pessoas com câncer que estavam dando morfina e não resolvia, passaram dessa gotinha, tirou a dor. Não traz a solução, mas estão pesquisando. E sabe que Deus fala, gente? Nosso Deus é fantástico. Sabe por que Josué começou de ter força para ir adiante? Porque ele começou o quê? Meditar na palavra, gente. E sabe que a neurociência fala, uma palavra que acho que a Thaís deve conhecer, mindfulness. O que é? Mindfulness ou mind scientist. Mindfulness é mente, fullness é focada, mente focada. Então, quando nós temos a mente focada, gente, na palavra de Deus, o nosso cérebro está trabalhando, aquela angústia, aquela preocupação, aquela ansiedade. E olha que diz, terminando, pastora Karine, se pode ler Hebreus 4:12, terminando, eu quero orar com o pastor Rodrigo, vai nos ungir. Se tem alguém aqui, para você ter uma mente renovada, procure ter uma vida no altar. E quando você está tendo uma vida no altar, lendo a palavra, o que a palavra de Deus vai falar? Hebreus 4:12, que Jesus também já dizia isso. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, Amém. e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Está vendo, gente? Jesus dizia que a palavra dele é viva. Quando Deus orientou Josué para ler a palavra, é a palavra de Deus. Então, nessa noite, quando Deus usa o pastor Rodrigo, que é um ano de estudar a mente, pense nisso. A mente vai falar muitas emoções. Karine já falou um tempo aqui sobre emoções, o pastor Rodrigo também, mas vamos voltar a falar isso. Como é que estão as emoções e muitas coisas mais. Vou pedir para a pastora Karine fazer uma oração. E se você desejar vir aqui à frente, não é diante do pastor Valdir, pastor Rodrigo, pastora Karine, mas dizer: Senhor Espírito Santo, me ajuda a ter uma vida no altar, me ajuda a entender esse propósito. Eu quero nesta noite renovar o altar para ter uma mentalidade onde eu pense coisas agradáveis, pense coisas boas, entendendo aquilo que eu peço em oração e imaginando vai acontecer este ano 2025 na minha saúde, em todas as áreas. É isso que eu fazia quando a Karen estava lá: filha, peça oração. Rodrigo ia lá, peça oração. Quando eu sou muito conhecido assim no sul, peça oração. E é por isso que os médicos disseram: Valdir, a medicina não tem, mas eu sei que é o poder da oração, o poder da palavra. Conversou à fronte, pastora Karine vai orar, pastor Rodrigo vai ungir, todos nós, eu sou um deles. Mais uma vez um renovo, entendendo que o ramo novo está conosco nessa igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Tu és aquele, ó Deus, que nos sonda e nos conhece. Tu és aquele que sonda a nossa mente, o nosso coração. O Senhor é aquele que conhece o nosso assentar, nosso levantar. Ó Pai, pedimos a Ti, Deus, que neste novo ano, que estaremos dedicados, ó Deus, a este tema, renovação da mente, possamos, ó Deus, ser chamados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, a nos debruçarmos mais, ó Deus, diante da Tua palavra, porque Tu és aquele que nos conhece, Tu és aquele que nos fez, e Tu és aquele, Deus, que agiu na vida de pessoas como nós, que tinham problemas, que tinham situações familiares, que enfrentaram guerras, enfrentaram gigantes, enfrentaram batalhas nas suas mentes. Então, Pai, nós queremos restaurar esse altar, ó Deus, da comunhão contigo, porque, ó Deus,
Antes de buscar qualquer outra ajuda, nós queremos estar na presença daquele que nos sonda e nos conhece, aquele que nos criou, aquele que nos desejou, porque tua palavra diz que todas as coisas vieram a existir por causa da tua vontade. E antes mesmo de nascermos, quando nós estávamos no ventre ainda da nossa mãe, tua palavra diz que o Senhor já tinha escrito e determinado coisas a nosso respeito. O Senhor já tinha pensamentos sobre nós. Então, ó Pai, eu oro agora, Deus, pela tua igreja. Todo conflito, às vezes de identidade. Pai, nós vamos nos encontrar em Ti. Encontrar em Ti o propósito da nossa vida, da nossa existência, Senhor. Oh, Pai, os dilemas. Nós vamos encontrar em Ti, Pai, o equilíbrio das coisas, a solução, ó Pai. E aquilo que o Senhor quer, ó Deus, que nós venhamos aprender, talvez para passar adiante o ensinamento, tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória. Aquilo que o Senhor quer nos ensinar, às vezes aquele passo a passo que o Senhor quer nos ensinar para vencer essas guerras, o Senhor vai nos fazer passar adiante para que mais irmãos sejam abençoados. Pai, eu oro agora, Pai, abençoa cada um aqui. Abençoa, Deus, cada um individualmente, Senhor. Que o Senhor esteja conosco e que haja, Deus, um desejo no nosso coração de estar na Tua presença. Estar no secreto contigo, Pai. Que seja, Deus, restaurada a intimidade de cada filhinho e filhinha aqui, Senhor. Porque muitos, ó Deus, querem ser tocados, abençoados, mas Tua palavra diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. É isso que diz a palavra. Buscar-me-eis e me encontrareis. Tem que haver tua parte, irmão. Tem que ver teu desejo. Você tem que se colocar no secreto. Você tem que fechar a porta do teu quarto. Você quer a manifestação da presença de Deus? Busque, tenha fome, tenha sede. Se coloque na presença de Deus e você vai ver como Deus vai vir. E Ele vai aquietar. Ele vai vir ao teu encontro. Talvez você, como eu, você precisa também, às vezes, estar discernindo tuas emoções. Você precisa olhar, às vezes, para você e entender o que você está sentindo, por que você está sentindo. Irmãos, só escute rapidinho. Eu fui para o Rio Grande do Sul agora no mês de dezembro. Ficamos 2 semanas lá. Eu cheguei na sexta-feira. É aquele choque de encontrar a casa. Tudo diferente. Eu perdi minha mãe. E eu tentei ser forte. Tudo diferente. E eu não estava bem. Naquele dia eu cheguei, conversei com a minha irmã, ela já chorou na cozinha. Sabe aquela coisa do luto, né? É um processo. E eu estava tentando ser muito forte. Mas no sábado eu não estava legal. Na frente da casa dos meus pais, do meu pai agora, tem um bosque, eu saí caminhar com o pastor Rodrigo e eu não estava me sentindo bem fisicamente. Ai, eu comecei, pastor Valdir, a minha respiração começou a ficar curta. E eu não sabia o que era aquilo. Comecei, parece, sentir um medo, um pavor, uma coisa. Eu só lembro, eu preciso entrar para dentro de casa. Entrei, fechei a porta do quarto, falei, chama minha irmã, chama ela. Falei, mano, eu não estou bem, parece que eu estou com falta de ar, a minha respiração está ofegante, eu não estou bem. E ela, isso é ansiedade. Eu vou buscar o oxímetro, eu vou medir sua saturação, você vai ver que você não está com falta de ar. Você está com uma ansiedade. Ela botou o oxímetro em mim, 98. Aí, mediu minha pressão, estava um pouquinho alterada. Irmãos, eu olhei para ela, falei, mas parece, eu falei assim, ai, mano, parece que eu preciso chorar. E eu fiz assim, e
eu comecei a chorar, e falar o que eu estava sentindo, que eu sentia falta da minha mãe, que a casa estava diferente. Irmãos, quando eu entendi o que eu estava sentindo na hora, a minha respiração soltou. Parece que eu estava respirando full, 100%. Quando eu comecei a chorar e entender que meu corpo, que eu podia chorar, eu podia sentir saudade da minha mãe, eu podia. Então isso foi um ensinamento para mim, porque eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. E hoje, se alguém vier falar comigo, eu vou entender que não é besteira, que o nosso corpo... Irmãos, na hora que eu chorei, na hora que eu comecei a falar para minha irmã que eu sentia falta, que eu estava com saudade, que não sei o que, e outras situações ali, a minha respiração voltou. Falei, mana, parece que quando agora eu estou chorando, eu estou respirando bem. Eu pude aprender que às vezes a gente tem que extravasar o que a gente sente. Às vezes você está aqui, você está só segurando. Você não precisa ser forte o tempo todo diante daquele que te conhece. Você pode chorar na presença dele. Você pode lamentar na presença dele algo que você esteja vivendo. E deixa o Senhor ensinar para você. Aquilo foi bom para mim, aquilo me aproximou, sabe, da minha irmã. Sabe, tipo assim, estamos juntos, eu sei que não é fácil, mas vamos fazer esse final de ano, vamos fazer como a mãe fazia, vamos reunir a família. Deu tudo certo. Mas por que eu estou contando esse testemunho? Que às vezes a gente tem que entender o que a gente está sentindo, entende? E às vezes a terapia é isso, né, pastor? Não sei, nunca fiz terapia. Estou até pensando de fazer. Porque às vezes a gente tem que entender o que está sentindo. Às vezes a gente está com a coisa carregada e não sabe por quê. Porque às vezes a gente não se olha, não se reconhece, não sabe o que está sentindo. E a gente só pode resolver alguma coisa quando a gente começa a discernir. Então, irmãos, eu não fiquei naquela crise de ansiedade. Eu retomei, fui renovando a minha mente. Sempre falando com a minha irmã, vamos dar graças que Deus salvou a nossa mãe. Lembra o sonho que nosso pai teve com ela toda de... Sabe, você vai renovando a sua mente com as coisas da eternidade. Mas estar ali e não ter ela, eu precisei... Você está entendendo o que eu contei? Eu precisei sentir, extravasar, falar, chorar. E talvez você precisa isso também para... Sabe? Ser restaurado. Você precisa se olhar e dizer, sim, eu estou desse jeito, mas Senhor me resgata. Renova minha mente com as coisas da eternidade. E graças a Deus tivemos momentos muito felizes lá com meu pai, mas eu passei por isso, que eu nunca tinha passado antes. Então eu digo para você, renova o teu altar. Renova, busca. E se tem coisas que Deus quer revelar para você, realidades que você vai se olhar no espelho e dizer, essa é a minha realidade, mas talvez é ali que vai começar a tua restauração. Quando você se enxergar da maneira que é. Que às vezes a gente quer parecer muita coisa, né? E às vezes a gente não é tudo, não. E a restauração só vai acontecer quando a gente às vezes tem esse encontro com a situação que a gente está. Aí Deus começa a agir. Ele me levantou daquele dia. Ele me levantou. Ele me restaurou. Eu pude ter momentos felizes, alegres, ainda lá em família. Mas eu passei por esse momento. Então que Deus abençoe sua vida. Restaure sempre o altar. Sempre. Que a primeira pessoa que você procure por ajuda seja o Senhor, seja o Espírito Santo, seja a presença do Senhor, que Ele quer restaurar a tua vida. Ele não quer te deixar abatido, Ele não quer te deixar triste. Nós vamos ter os momentos, mas Ele quer te levantar, Ele quer restaurar a tua vida, a tua alegria. Ele quer dizer para você que não acabou e que Ele tem um futuro para você.
Amém? Deus abençoe a todos. Quer falar alguma coisa, pastor? Seu pai quer que pode ungir cada pessoa. Fique no seu lugar para receber essa unção. Esteja abençoando, Pai, cada vida que recebe, Deus, da tua unção, a capacitação do Senhor, ó Deus, sobre nossa mente, que a nossa mente esteja aberta, assim, para ser renovada, para ser restaurada. Senhor, abençoa cada um, no nome santo e poderoso de Jesus. Abençoa, Pai, cada mente, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoa, Pai, possamos vencer as batalhas da nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar, ó Deus, vindo com poder, ó Deus, sobre a nossa mente, que nós possamos dominar nossas emoções, entender, mas não nos deixar ser levados por elas, ó Deus. Que venhamos encontrar em Ti, Deus, o equilíbrio das emoções, ó Deus. E que a Tua palavra, Deus, como nós lemos em Hebreus 4:12, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E ela divide alma e espírito. Ela discerne os pensamentos, as intenções do coração. Então, Pai, que cada um aqui esteja, Deus, buscando a renovação na Tua palavra, Pai. Quando as lutas quiserem vir, Pai, possamos nos lembrar de quem o Senhor é, o que o Senhor faz, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor.